passo a palavra para vocês. Bom, boa noite, né, a todos. Para a gente é um prazer, né, estar aqui com essa proposta, que eu acho que é um caminho importantíssimo, né, para a atuação com essa população muito específica, e a gente está olhando multidisciplinar mesmo. Acho que essa é a grande questão, né, da gente conseguir mesmo contemplar essa diversidade toda que acontece no processo do envelhecimento, né. Dani quer falar um pouquinho, aí depois eu vou colocando a apresentação. Bom, então agradeço muito o convite espero colaborar, trazendo esse olhar, né, da nutrição, que é tão importante como uma das estratégias com base na disfagia que a gente vai tratar hoje, tá? Então, o que a gente montou aqui, eu já vou colocando a apresentação e vou conversando com vocês ao mesmo tempo. A ideia foi trabalhar bem com a população, né? Como o tema já chamou aí a atenção, a disfagia e o suporte nutricional. Então, quando a gente fala da disfagia no idoso, a gente já está olhando para uma população mais acometida ou uma população internada. Então, a gente pensou em focar mesmo olhando para o idoso mais crítico, com o risco aí dele estar, né, hospitalizado, em relação aí a pensar no processo de internação. Então, a gente vai dar um pouco esse enfoque, tá bom? Para trazer para vocês. E a gente montou aulas juntas, então vamos, Dani, uns momentos aí você já vai inserindo seu comentário e vamos trabalhando juntos aqui. Ok. Eu vou começar aqui só para a gente entender, né, disfagia, então a gente precisa entender o que é a deglutição normal. Então, a gente vai considerar como sendo o processo de transporte aí, né, do bolo alimentar até o estômago, e ele tem um caráter, né, que é para a nutrição aí do organismo. Então, a gente vai envolver elementos da biomecânica muscular, como também do controle neuromotor, sensório neuromotor central e periférico, para conseguir executar todos esses movimentos de forma adequada. Então, só para vocês entenderem, esse aqui é um exame de videofluoroscopia de uma jovem, né? É um exame normal. E vocês vão ver como são vários movimentos que vão acontecer, desde o fechamento do lábio, movimento da língua, movimento do palato mole, elevação da laringe, elevação, anteriorização do ocioide, fechamento aqui do vestíbulo laríngeo, abertura do esfíncter esofágico, contração da musculatura faríngea, contato da língua com a parede posterior. Só que tudo isso acontece em milissegundos. Então, a gente entende, né, a complexidade desses movimentos e o risco que a gente tem para um evento, né, adverso, que vai ser a entrada do alimento na via aérea, que é o que a gente vai chamar de aspiração, quando esse alimento passa para baixo das pregas vocais, e penetração, quando esse alimento entra aqui no vestíbulo laríngeo. Então, eu vou soltar aqui o vídeo. É muito rápido, como vocês podem perceber. Só que são vários movimentos muito fundamentais para que isso aconteça de forma correta e a gente não tenha a entrada do alimento na via aérea. Então, nesse exame, a gente até consegue ver aqui prega vocal, prega vestibular, epiglote, e essa região tem que fazer o fechamento para que o alimento só se dirija, né, para o esôfago e não entre na via aérea. Então, a gente vai pensar como disfagia quando a gente tem uma alteração nesse processo da deglutição, que vai envolver desde a alteração mecânica, ou por um problema estrutural, ou por um problema neurológico mesmo, por falta de comando central. Então, esse direcionamento do alimento pode estar comprometido. Só que, para a gente falar que é disfagia, ele tem que ter risco, levar o paciente a risco nutricional e pulmonar. Então, não basta eu estar, por exemplo, a gente foi no dentista
ele anestesiou e a gente está lá meio amortecido. Então, nessa hora, a gente tem uma dificuldade para mastigar, dificuldade para sentir direito onde está o alimento na boca, a saliva até escorre um pouco para fora da boca. Mas se eu consigo, se eu faço a deglutição, ou jogo para o lado que a sensibilidade está melhor, eu não tenho risco do alimento ir para o pulmão e nem tenho risco de ficar desnutrido, né, desidratado. Então, isso não é uma disfagia. Para a gente pensar em disfagia, eu tenho que ter eventos que podem comprometer o volume de ingesta oral, ou o aumento de tempo na refeição, meu volume alimentar ele é muito pequeno, vai gerar uma baixa absorção aí nutricional, ou eu tenho risco de engasgos, ou para líquido, saliva, alimento, que vai fazer esse alimento aqui entrar na via aérea. Aí eu vou chamar isso de disfagia, tá? Então ele pode estar como sintoma em vários movimentos aí e sequência dessa biomecânica da deglutição. O que acaba acontecendo com a população idosa? A maioria, na hora que a gente pergunta para um idoso, tem dificuldade para se alimentar? Tem dificuldade para engolir? De um modo geral, ele vai falar que não. Né? É uma porcentagem muito pequena da população idosa que relata um sintoma de deglutição. Porém, o processo de envelhecimento vai gerar várias modificações, que a tendência do idoso rígido, né, da comunidade, ele não está internado, não tem nenhuma doença aí, que cursa com disfagia, é ele criar adaptações, compensações para essas pequenas modificações estruturais, como, por exemplo, perda dentária, atrofia dos alvéolos dentários, a gente vai ver uma dificuldade maior na adaptação de prótese dentária, então essa mastigação fica menos efetiva, porque a prótese fica caindo. O que acaba acontecendo, por exemplo? Eu não sei qual que é a experiência de vocês, né, com avós, avós, bisavós, em relação a, por exemplo, o café da manhã. Né? A gente vai começar a observar que o idoso faz aquele pãozinho com manteiga, pão francês com manteiga e o café com leite, que ele comia separado, ele começa a pegar o café, o pãozinho e molhar no café com leite, comer o pãozinho molhado, que não era, né, uma constante aí no momento que ele estava mais adulto. Só que na hora que você pergunta, mudou a alimentação, teve alguma modificação, já ela foi tão gradual que ele nem relata que mudou. Tá normal, não senti nenhuma diferença. Só que ele já está fazendo algumas adaptações alimentares. Já parou de comer alguns alimentos mais secos, muito duros, pelo risco que ele já tinha observado de alimentação. E já começa a fazer uma modificação aí alimentar tão gradual que ela vira aí adaptada. Né? A gente não vê queixa especificamente. O que a gente observa do ponto de vista muscular? É comum a gente ver também um aumento, né, de tecido adiposo, conjuntivo na língua, com uma certa alteração também da força da musculatura da língua, ou seja, para poder fazer essa injeção do bolo, acaba sendo comprometida. O fluxo salivar diminui, ou por uma questão medicamentosa, ou exatamente só pelo processo do envelhecimento, o que vai dificultar a manipulação do bolo alimentar. Então, sobra mais comida, uma diminuição de sensibilidade, não sei se vocês já perceberam, mas às vezes é até frequente a gente observar o idoso, ele comendo, ele suja a boca e ele não repara que está sujo. Né? É sempre alguém que vai lá falar ou dar um guardanapo para ele limpar. E ele já, né, com um cantinho assim da boca, aqui para fora do lábio com sujeira. E ele não sente, né? Não tem essa resposta sensorial. A gente vai ter também, do ponto de vista sensorial, uma diminuição do paladar, então é bastante comum eles começarem a querer alimentos mais doces, mais sal, porque tem uma diminuição, né, do paladar. Por conta dessa associação, esse controle oral acaba sendo mais difícil, então demora mais para mastigar.
demora mais para transportar esse bolo para a faringe, e aí, por conta dessas modificações musculares e sensoriais, é mais comum de ter o risco do alimento entrar na via aérea. Então, também não sei se vocês já viram, ou se é frequente de sentir de escutar, né? Ah, ele tosse quando come, ele tem uns engasgos quando come, mas a família já olha e fala assim, ah, é normal, o idoso engasga mesmo e tosse quando come, isso não é normal, né? Vai mostrar que o alimento está tendo risco de entrar nas vias aéreas, sem uma resposta muscular adequada. Então, isso já é um sinal das modificações no processo do envelhecimento. Que aí a gente pode ter vários fatores que favorecem ou estão associados ao maior comprometimento aí de toda essa biomecânica da deglutição. Então, se ele tem mais doenças crônicas, se ele tem alguma alteração da saúde bucal, se ele já tem alterações nutricionais, depressão é bastante comum, né, no idoso, então todo o meu apetite, desejo alimentar vai ficar mais comprometido. A gente sabe que tem vários medicamentos que interferem desde a produção de saliva, gerando aí mais xerostomia, né, uma boca com menos saliva, que dificulta aí o processo da mastigação, quanto medicações que lentificam a resposta muscular, e tudo isso pode agravar o que estaria adaptado, que seriam as modificações naturais do processo de envelhecimento. E além disso, né, acho que falando bem, olhando para as questões gerontológicas, a gente tem vários outros fatores que podem interferir, né, como as questões socioeconômicas, educacionais, até para ele estar mais atento às modificações, né, o que acontece aí de diferente na hora que come, ter mais consciência, né, da saúde, dos problemas de saúde e tudo mais. Então, aqui eu coloquei essa imagem porque isso é super tênue, essa linha do que a gente olha que é natural do processo de envelhecimento e o que a gente começa a olhar como patológico. Então, qual é o momento que a gente vai falar que isso é uma disfagia, que é quando eu não consigo mais criar essas adaptações e eu já estou tendo risco do ponto de vista nutricional e pulmonar. Então, a gente sabe, né, que a disfagia vai ser muito mais comum na população acima de 50 anos e que, associado a uma doença neurológica, a gente também tem um aumento aí dessa porcentagem, e se eu sou um idoso com doença neurológica, tenho disfagia, essa é uma das causas importantes, de 12 a 13% das mortes hospitalares estão relacionadas à disfagia. Então, pensando agora, né, vou fazer esse transporte com vocês, vamos olhar para o idoso já mais crítico, idoso numa condição em internação hospitalar e tudo mais. Aqui, acho que só para vocês observarem, né, numa deglutição com bastante dificuldade, para aqui na valécula, para na entrada aqui do esôfago, e tem esse risco aqui, ó, de aspiração do alimento para a via aérea por falta de força, de ejeção, falta de contração da musculatura faríngea, que isso a gente vai observar numa associação de fatores, né? Só o fato de ser idoso, eu já tenho risco para disfagia, e se eu tiver associação com doença neurológica, eu já preciso de uma avaliação detalhada, tanto do fonoaudiólogo e junto com o nutricionista, para a gente poder pensar num plano de ação conjunto para reduzir aí os riscos mesmo da própria internação. E se ele já é um paciente, né, uma pessoa idosa aí, que tem uma mudança alimentar, ou seja, ele já não come de tudo, ele já faz várias outras adaptações, já mostra que ele estava não só no desenvolvimento, né, do processo de envelhecimento normal, mas ele já está aí cursando com algum outro fator que leva à disfagia, ou por doenças de base, ou por questões medicamentosas. Então, se ele chega na internação, o risco dele estar já com uma disfagia prévia e complicar clinicamente durante a internação é maior.
Então, nosso passo aqui, vamos pensar nesses idosos mais críticos. Então, esse artigo, ele vai fazer uma análise dos pacientes idosos na admissão hospitalar. E ele vai olhar para uma escala específica que a Dani vai discutir mais, né, em relação à avaliação nutricional, e para outros parâmetros, que é disfagia, o IMC, força de preensão palmar, né, que é uma forma aí da gente avaliar a questão da dinapenia, e riscos cognitivos. E eles viram uma associação mesmo entre quem tem, né, um maior risco aí nutricional, ele tem um score maior de risco para disfagia, tem um MC mais baixo, tem um MoCA, né, que é a escala cognitiva também mais comprometida, e já mostra essa alteração de força de preensão palmar. Então, só para imaginar, esse idoso está chegando na admissão já numa condição nutricional e de deglutição ruim. E aí, o que acontece, né, na internação, que é um processo aí que a gente vai discutir no decorrer aí da nossa aula. Então, se eu estou lá, o idoso era só idoso, mas se ele está associado a uma doença neurológica, ele tem uma fragilidade, ele internou, por exemplo, por uma fratura, uma queda, e ele fraturou o fêmur. Então, eu vou ter condições que já eram adaptadas da deglutição, porém, ele está fragilizado, teve uma infecção de urina, por exemplo, está internado por conta de uma infecção de urina, eu começo a desestabilizar todo esse sistema. E aí, a disfagia pode levar a uma aspiração, o alimento entrar na via aérea, eu tenho infecção do trato respiratório, que pode levar a pneumonia aspirativa e à morte. A disfagia vai também ter uma relação, se eu não tenho uma eficiência durante a deglutição, vou comprometer do ponto de vista nutricional e de hidratação, que vai também ter uma consequência do ponto de vista muscular, né, de funcionalidade, tanto de força quanto da condição do músculo, gerando aí o risco de sarcopenia, pode interferir no sistema imunológico e vai deixá-lo mais frágil. Então, vocês entendem que o mecanismo, né, ele vai um piorando o outro, só o fato dele já ter um risco aí de disfagia numa internação, por exemplo, todo esse mecanismo pode ser favorável a um desfecho ruim. Então, muito importante, né, olhar aí para a multidisciplinaridade e alertar para esse, eu estou lá na internação, estou no 5º ano, 6º ano, na cardio, só que é um paciente idoso, e eu já observo que ele tem risco de disfagia, eu já vou alertar que é melhor fazer uma avaliação mais detalhada do que já ir liberando dieta. Olha a complicação que ele pode ter, né? Se ele já é disfágico, aí ele pode complicar do ponto de vista pulmonar, nutricional, e essa internação que era por um problema da cardio vai piorar, né, do ponto de vista aí pulmonar e nutricional. Então, coisas aí para a gente já ir pensando na hora que a gente atende essa população. Esse é um outro estudo que ele vai analisar os preditores de reabilitação, né, pensando aí na questão da disfagia. Foram 123 pacientes que receberam tratamento inicial, era uma população bem idosa, né, 81,4 a média de idade, e o que eles observaram? Então, estou lá pensando no paciente internado de novo, e aí eu começo ele ficou em ventilação mecânica, teve que colocar uma via alternativa de alimentação, e aí a gente vai observar o que a gente chama de síndrome do desuso. O fato dele estar internado sem usar a musculatura necessária para a deglutição vai atrasar essa resposta, mesmo da reabilitação especificamente, né, da disfagia, mas eu vou piorar a condição mesmo de alimentação desse paciente. Então, vocês já conseguem ver o panorama, né, dos nossos idosos internados, mesmo que seja na ortopedia. Ele já vai ter um risco maior pelo desuso de agravar a disfagia, complicado do ponto de vista pulmonar, nutricional, que vai aumentar o tempo de hospitalização desse idoso. Então, vamos aí olhando para ele nessa complexidade toda.
Se a gente fala que no processo do envelhecimento idoso já pode ser observado uma redução, né, da quantidade, da massa muscular, uma redução de força, né, de capacidade funcional, se o paciente fica internado, a gente começa a observar, além, né, da sarcopenia, a gente começa a observar a fraqueza muscular observada aí na unidade de terapia intensiva, né, que é chamada de FAU. Todo mundo agora vivenciando a questão do Covid, pacientes idosos internados por muitos dias, em ventilação mecânica por muitos dias. Então, além do idoso já ter um risco de fraqueza, né, da sarcopenia, da mudança da condição muscular, o fato dele ficar internado, entubado por muito tempo e imóvel também no leito, aumenta aí a chance de gerar essa fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva. A gente vai precisar de avaliações específicas para isso, né? Para descartar que é alguma outra doença neuromuscular. Isso aconteceu um pouco no Covid, né? Que ficou na dúvida, será que é um Guillain-Barré que apareceu como sequela aí do Covid, ou a gente está observando mesmo a fraqueza do paciente crítico, né? E para o idoso isso vai ser muito mais agravado até do que pensar na população adulta, e a gente já está vendo, né, a população adulta saindo da internação com um tempo de recuperação muito prolongado para voltar a essa condição muscular. Então, a fraqueza adquirida vai agravar todo esse processo, e olhando para essa fraqueza e a relação, né, dela com a ventilação mecânica, né, com esse tempo prolongado de ventilação mecânica, nesse estudo eles observaram que resulta também numa fraqueza específica da musculatura faríngea. Então, aí eu tenho uma relação direta. Essa fraqueza muscular não é só de membro superior e inferior, mas ela comete também, né, eixo axial, envolvendo também a musculatura de cabeça e pescoço. Né? Então, esse é um ponto importante. E aí, se eu tenho essa redução aí muscular, minha proteção, minha condição de eficiência, né, de limpeza brônquica, de eficiência do ato da deglutição fica comprometida e eu tenho mais chance de desenvolver as pneumonias. Então, nessa revisão sistemática, né, olhando aí para a pneumonia, o que são fatores de risco, né, para a pneumonia? Só o fato de ser da idade, homem, já ter uma doença pulmonar antes, né? Então, se ele é um DPOC, ele já tem mais chance de ter pneumonia, a própria disfagia, demência e diabetes. Então, vamos aí olhando que o que a gente precisa, quando a gente pensa no idoso internado, é a identificação mais precoce possível desse risco, né, da disfagia, da aspiração, para a gente poder prevenir essa pneumonia aspirativa que pode acontecer e fazer um desfecho todo desfavorável, nutricional, pulmonar, mais tempo de internação, mais fraqueza muscular nessa população, mais tempo de internação, mais delírio, né? Então a gente entra nesse ciclo. Por isso, identificação o mais precoce possível. E aqui eu queria só alertar com esse artigo, que vai olhar exatamente na pneumonia aspirativa na população idosa, que não, no fato do paciente idoso estar com via alternativa de alimentação, com uma sonda nasointeral, por exemplo, não previne a aspiração, porque ele pode estar aspirando a saliva. E uma boca cheia de bactéria, com uma saliva infectada, pode ir para o pulmão e aí isso levar à pneumonia. Ou mesmo a dieta, né, acho que a Dani pode falar melhor, a dieta que está pela sonda, se ela não tem controle, né, da velocidade, se a gente deita, o paciente deixa ele em decúbito 0 graus, ele tem mais chance de aspirar, mesmo a dieta que está indo pela sonda nasointeral. Então, tem vários fatores aí que a gente precisa estar atento.
Então, se vocês estão lá na internação, estão acompanhando no 5º, 6º ano e já identificam um paciente de risco para a disfagia, além aí, né, do fator idade, do porquê ele está internado, se ele já estava numa condição clínica deficitária, né, já estava emagrecido, já tinha um risco nutricional, a gente precisa solicitar uma avaliação especializada, porque o nosso intuito, quanto fonoaudiólogo, é identificar exatamente o que acontece durante a deglutição, para poder pensar em alternativas terapêuticas para prevenir esse risco de aspiração e evitar todas as complicações pulmonares e tudo mais nessa população. O que a gente faz? Né? Uma avaliação bem detalhada, específica, tem protocolos específicos para isso, clínicos, e a gente também faz avaliação instrumental. Então, por exemplo, no HC da Unicamp, de terça-feira à tarde, a gente tem uma disciplina que a gente acompanha os pacientes de UTI e a gente faz tanto avaliação clínica fonoaudiológica quanto essa avaliação videoendoscópica da deglutição. Então, a gente vai colocar fibra, né? A gente faz esse exame junto com o otorrinolaringologista, a gente vai colocar um alimento corado de azul e vai passar fibra pelo nariz e vai observar durante a deglutição o que acontece. O quanto que esse alimento está parando, entra em via aérea ou não, o quanto que a gente consegue manejar, tem alguma consistência que é mais fácil, tem alguma consistência que é mais difícil, para a gente poder pensar em ações já imediatas para prevenir esse risco. Então, aqui, por exemplo, uma outra questão que a gente observa no exame videoendoscópico é a devolução de medicamentos. Então, esse aqui é um paciente com Parkinson, que ele está com a levodopa presa aqui na valécula, a levodopa presa aqui na entrada ali de seios piriformes, né, canal lateral. Qual é o grande problema? Esse medicamento não está sendo absorvido. Então, ele não está conseguindo ter absorção completa medicamentosa, o que vai piorar, no caso, né, do paciente com Parkinson, toda a manifestação motora, rigidez, a bradicinesia, o tremor, e às vezes o que é indicado aumenta a dose medicamentosa, mas o problema não é a dose, é que a deglutição está sendo ineficiente, e aí esse medicamento está ficando parado, né? Que é o que a gente chama de resíduo alimentar, resíduo da medicação. Então, um outro fator que a gente precisa também estar atento é saber se ele tem dificuldade para deglutir os comprimidos, qual é o tamanho dos comprimidos, a característica, para poder auxiliar na deglutição das medicações. Outro fator bastante comum no idoso, por isso que eu trouxe esse exame também, são as alterações cervicais. Esse daqui, na verdade, é um idoso, ele teve uma queda na banheira, e aí ele teve que fazer, né, uma estabilização aqui da coluna cervical. Então, se a gente olhar a postura, já é, né, bem comprometida, e a gente observa aqui uma certa massa anterior, né, que tem a ver com pós-procedimento cirúrgico, e ele tem um risco maior do alimento entrar aqui em via aérea, por conta dessa massa que acaba interferindo, né, na movimentação de fechamento, laringe, proteção de vias aéreas. Então, às vezes, a alteração pode ser mais até da coluna cervical, por exemplo. E quando a gente faz os exames, o que a gente tem que identificar é, teve algum recurso terapêutico que auxiliou, qual é a consistência alimentar que é mais segura para ele se alimentar. E aí a gente entra com ou medidas preventivas e manobras compensatórias, porque o nosso intuito na internação é que ele saia do hospital o mais rápido possível para não ter novas infecções. Então, por exemplo, que estratégias a gente já tem aqui, bem simples? Manter decúbito elevado, até para ele controlar melhor essa saliva, reduzir o risco de aspiração do alimento pela própria sonda nasointeral. Uma questão bastante importante é a higiene oral. Então, lembra que eu falei que a pneumonia ela pode ser não só do alimento entrando no pulmão, mas de uma saliva cheia de bactéria. Então, a gente conseguir
melhorar a higiene oral, a gente já previne o risco de aspiração e de pneumonia aspirativa, que é a higiene oral aqui. Não importa, né? A gente vai pensar nessa higiene oral nos pacientes em ventilação, pacientes transplantados, quimio e rádio. Então, esse trabalho multi junto com a equipe do odonto é bastante importante durante a internação. E nós, fonoaudiólogos, vamos pensar em ações compensatórias, que a gente chama, que é ou mudança de postura ou mudança de dieta. Eu não sei se vocês já engasgaram alguma vez, mas é mais comum a gente engasgar com água, saliva, às vezes, do que engasgar com uma vitamina, um alimento mais grossinho, né? O líquido, pela velocidade do fluxo, ele faz essa maior chance aí de engasgo. Então, uma das ações nossas pode ser a mudança da dieta. Eu vou espessar esse alimento. Em vez dele deixar ele tão líquido, posso usar espessante, ou vitamina, suco mais engrossadinho, uma fruta, né, que acaba deixando ele mais grosso, tipo mamão, é diferente de um suco de limão, né, um suco de mamão ele já é mais grosso, para prevenir essa aspiração de líquido, tá? Porque o que a gente quer é que ele consiga ingerir via oral, mas que saia da internação mais rápido. Nós, fonoaudiólogos, não sabemos o que tem que ser, qual é o aporte calórico que ele precisa, que tipo de alimento é melhor, quanto de proteína, não somos nós que fazemos, por isso da parceria junto com a nutrição. Então, esse trabalho tem que ser conjunto, né? A gente vai identificar qual é a forma, qual é o utensílio que pode ajudar, mas a gente mesmo, como se prepara, esse trabalho e essa ação vai ser em equipe multi. Então, esse aqui é só para mostrar um paciente deglutindo e essa adaptação compensatória com utensílio. Então, esse é um exame de vídeo fluor. A gente vai ver que, ó, ele está tentando controlar o alimento aqui na boca, ele já está escorrendo, e aí que ele vai fazer a deglutição. Então, o risco dele entrar na via aérea antes de engolir é bastante grande, ou seja, ele aspirar o alimento antes de engolir. E aqui, com o utensílio que foi só usar um canudo. E aí a gente começa a ver que ele controla melhor esse alimento. Ele não foi lá, escorreu todo, para daí ele iniciar a proteção das vias aéreas. Então, são estratégias que a gente vai observar para tentar facilitar essa deglutição. Então, nossa atuação sozinha é impossível, né? A gente vai precisar entender as condições clínicas do geriatra, que vai passar até para a gente pensar que recursos são possíveis ou não, como que ele está em relação às medicações, é possível a gente trocar a medicação, trocar de horário, um medicamento desse tamanho, ele não está conseguindo engolir direito, a gente consegue pensar em algum outro ajuste, ele está mesmo com uma deficiência específica, foi observado nos exames bioquímicos, a nutrição vai junto com o geriatra para poder entender como que a gente estipula melhor aí todo o plano, né, de dieta para o paciente. Então, a gente vai fazer esse trabalho conjunto, né, na decisão aí dos passos. Então, pensando aqui bem geral do paciente na internação, alta o mais rápido possível, alimentação via oral segura, e pensando do ponto de vista nutricional, suporte nutricional compatível aí com as necessidades de cada idoso, que aí a gente vai para a parte nutricional para a gente conseguir fazer isso conjunto, né? Nós só identificamos a disfagia e o comprometimento e junto com a nutrição e com a geriatria que a gente vai conduzir aí os próximos passos da reabilitação. Dani, eu falei muito, Dani. Não, tá ótimo, Lúcia. Lúcia, você quer que eu compartilhe a tela ou você vai passando para mim? Eu posso ir passando, se para você tudo bem? Então, tudo bem. Pelo menos você consegue ver alguém, né? Porque eu não vejo ninguém aqui. É verdade. Bom, então, é importante colocar que o processo, né, de envelhecimento, ele é acompanhado de mudanças fisiológicas, mudanças metabólicas que alteram a composição corporal
do idoso, tá? E algumas dessas mudanças que são observadas na composição corporal a redução da massa muscular, o aumento da massa gorda e a redistribuição desse tecido adiposo que vai ocorrendo durante esse processo de envelhecimento, tá? A própria perda de massa muscular, ela provoca alterações no metabolismo energético, no consumo alimentar, na prática de atividade física e, por se, aumenta o risco de desnutrição e obesidade nos idosos. Outra questão importante durante o processo de envelhecimento é que a perda de massa muscular, ela leva a uma diminuição dessa taxa metabólica basal, que, por sua vez, vai diminuir a ingestão energética, o consumo alimentar dos idosos, diminui também a sensação de fome e também provoca um aumento da saciedade. Então, a mudança na composição corporal está intimamente relacionada com mudanças no consumo alimentar dessa população. Pode passar, por favor, Lúcia? Ainda nós temos outro conjunto de fatores que também estão relacionados com mudanças fisiológicas que podem afetar, impactar no estado nutricional do idoso, tá? Como, por exemplo, a inapetência, que é essa falta, né, diminuição do apetite, a dificuldade de mastigação, temos também alterações no olfato e no paladar, então, né, o idoso ele não sente o gosto dos alimentos né, de uma maneira normal. Também tem a questão da depressão, que afeta o consumo e o estado nutricional, as doenças crônicas e também o uso de medicamentos, tá? Que também é algo muito comum nessa fase da vida e que está relacionado, né, com mudanças, com alterações no paladar ou até na produção de saliva. Além desses fatores, nós temos os fatores sociais, que são muito impactantes para o consumo e para o estado nutricional do idoso, tá? E entre eles, os que se destacam, nós temos a questão do isolamento social, então os idosos que vivem sozinhos, né? Então isso repercute de uma maneira, né, muitas vezes negativa na questão da alimentação, tá? Que não há estímulo, não há vontade de comer, enfim, dificuldades em relação ao preparo e aquisição dos alimentos, seja por dificuldades físicas, né, de preparar e de adquirir os alimentos, ou também por dificuldades econômicas, tá? Nós sabemos que os idosos, eles também, né, passam, né, por uma situação de maior restrição econômica e o que pode afetar também a questão nutricional. Então, o idoso, ele é muito suscetível a processos de fragilização, como a desnutrição, por exemplo, que podem, né, acabar evoluindo para uma disfagia, né, ou agravar quadros de disfagia. Pode passar, Lúcia. Bom, esse slide, nós apresentamos aqui algumas características da disfagia nos idosos, tá? Então, ele define antes da alimentação, durante e após a deglutição. Então, algumas características, né, que chamam a atenção aqui em idosos disfágicos, antes da alimentação, então nós temos ali um perfil de pacientes com histórias de desidratação, desnutrição, pneumonias por repetição, também alterações nos níveis de consciência, como atenção, percepção e alerta, idosos que têm uma dependência para a alimentação, tá? Então depende de ajuda, depende, né, de pessoas ali dando um suporte, idosos com indisposição para se alimentar, enfim. Então, e outro sintoma aqui, outra característica que é muito presente, né, como a Lúcia já comentou, que é o engasgo com a saliva, tá? Então, é algo que tem que sempre prestar muita atenção, porque não é algo normal do processo de envelhecimento, e diante de um quadro desse,
já tem que acender um alerta. Durante a alimentação, os idosos disfágicos, eles apresentam características como dificuldade de mastigar, o escape do alimento, então o alimento que escorre, como a Lúcia comentou, né, aqui pela cavidade oral, a dificuldade de controlar, de manter o alimento dentro da boca, a diminuição da elevação laríngea, tosse, né, ou engasgo durante o processo da alimentação, tá? E o refluxo nasal também é outra característica. E depois da deglutição, o que é observado nesses idosos disfágicos é a presença, então, de resíduo alimentar na boca, então ainda fica, né, o alimento ali, não completa essa deglutição, a fadiga, então, esse cansaço que a pessoa tem para comer é algo bem penoso, né, cansativo, a tosse, o pigarro, tá? Então, são algumas características observadas nos idosos que têm essas condições. Pode passar, Lúcia. Bom, então, diante desse quadro, né, que é inerente à questão das mudanças na composição corporal, de alterações que podem afetar a alimentação do idoso, quando a gente pensa no idoso que dentro, né, de um hospital, no âmbito hospitalar, então, algo que é muito importante de ser avaliado de maneira precoce é o risco nutricional e o risco de disfagia. Então, isso tem que ser feito, né, nas primeiras 48 horas da internação, é algo bem rápido para evitar uma evolução, né, do quadro disfágico desses pacientes ou da desnutrição. Para avaliação desse risco nutricional, existem alguns instrumentos indicados. Um deles é o que é conhecido como instrumento, né, que é mini avaliação nutricional. Então, essa mini avaliação nutricional, ela é um questionário composto por 18 questões, e esse questionário ele é organizado em 4 domínios, tá? Que inclui a parte da antropometria, a parte da alimentação, então investigar sobre o consumo de alimentos, faz uma avaliação, né, global do idoso e também tem alguma pergunta sobre a autoavaliação do estado nutricional. Esse instrumento, ele atribui uma pontuação, dependendo da resposta que o idoso dá para cada questão, e aí, por fim, é possível fazer uma classificação do risco nutricional desse idoso em 3 níveis, que é a desnutrição, o risco nutricional e a eutrofia, né, que seria o idoso, né, com estado nutricional adequado. A minha avaliação nutricional, ela pode ser aplicada tanto na forma completa, né, que ela é composta por essas 18 questões, mas também existe uma versão que é a mini avaliação nutricional resumida, que ela tem um tempo médio de aplicação ali de 4 minutos, então, né, diante da impossibilidade de aplicar essa versão completa, é possível fazer uma triagem desse risco nutricional por meio da aplicação dessa versão resumida. Aqui tem um slide que mostra né, o formato desse instrumento, a mini avaliação nutricional. Tá? Aqui nós temos a versão completa e também tem essa resumida, que ela é composta por 6 questões. Tá? Então, aqui são feitas perguntas, dependendo ali da resposta, tá? É atribuída uma determinada pontuação que vai possibilitar a classificação de acordo com o risco nutricional, tá? Então, isso é muito importante para a gente conhecer o paciente, identificar, né, o estado nutricional, para que também a gente possa elaborar a conduta alimentar a partir desse perfil, né, de paciente. Pode passar, Lúcia? Em ambiente hospitalar, algumas medidas elas são recomendadas
medidas antropométricas são recomendadas para fazer esse acompanhamento e avaliação do estado nutricional do idoso, tá? Entre elas, nós temos ali o peso, a estatura, a circunferência do braço, que são medidas, né, que vão estimar de modo indireto a quantidade de massa muscular do idoso, tá? E temos também o uso de ali indicadores como o IMC, que embora não seja uma medida mais sensível para a avaliação do estado nutricional do idoso, quando a gente pensa nessa questão, né, das mudanças na composição corporal, que há uma redistribuição dessa gordura, que ela é redistribuída com o envelhecimento do tecido cutâneo, subcutâneo, para a região abdominal, então essa redistribuição acaba diminuindo a sensibilidade do IMC para avaliar o estado nutricional. Mas, embora, né, mesmo diante desse fato, é uma medida muito utilizada, né, devido à facilidade de aplicação e de um diagnóstico rápido a respeito do estado nutricional. Bom, em relação ao suporte nutricional, assim, a avaliação nutricional ela pode ser feita por diversos instrumentos, tá? É importante mencionar que o viés de memória, ou seja, a dificuldade do idoso lembrar dos alimentos, é algo que a gente tem que pensar e refletir sobre o instrumento que vai ser utilizado, mas, de modo geral, né, alguns pontos importantes devem ser avaliados para a gente pensar nesse protocolo nutricional. Então, um deles é o fracionamento, então verificar, né, quantas vezes por dia o idoso ele costuma se alimentar, então o número de refeições, o intervalo entre as refeições, qual é a consistência da dieta, né, que esse idoso ele tem, a questão da quantidade. Então, se os idosos, se esses pacientes, eles estão conseguindo ingerir pelo menos 75% dos alimentos que são oferecidos ao longo do dia. Outro ponto importante é a questão de líquido, porque a hidratação ela é fundamental nesse quadro, tá? E também a investigação dos alimentos que são consumidos, tá? Pensando na questão da proteína, os alimentos proteicos, né, no tipo de proteína, se é uma proteína de origem animal, origem vegetal. Então, esses são alguns itens, né, importantes para avaliação dietética do idoso, do paciente. Outra questão importante é sempre se atentar ao atendimento das recomendações nutricionais, tá? Então, aqui nós adotamos as recomendações nutricionais que são definidas para a população norte-americana por meio do Institute of Medicine, que traz ali, então, toda uma recomendação de macro e micronutrientes e os valores, né? Existem valores específicos para idosos, tá? E isso é o que a gente usa como base para definir, então, organizar essa alimentação do idoso. Bom, em relação à definição e à indicação da terapia nutricional, então, alguns pontos, eles devem ser observados com atenção. Então, em primeiro, é a presença de desnutrição ou risco de desnutrição. Então, isso vai levar a gente a definir, né, uma alimentação capaz de prevenir ou de controlar, né, restaurar ali o estado nutricional do idoso, tá? A ingestão oral, se inferior a 75%, da oferta alimentar, então, o que a gente vai definir se o idoso ele fica só com a alimentação oral, ou se ele precisa de um outro, né, de uma outra terapia nutricional associada, e também a presença de doenças catabólicas ou a perda de peso involuntário, que é outra questão de muita importância
para avaliação nutricional do idoso, que é essa perda de peso, tá? Isso é algo que deve ser sempre olhado com muita atenção, porque eles podem evoluir rapidamente para uma desnutrição ou para agravamento de quadros de saúde. Bom, quanto aos objetivos dessa terapia nutricional, em síntese, os objetivos eles visam atender essas recomendações de macro e micronutrientes, que isso é muito importante, né? Essa manutenção, esse atendimento para manutenção ou recuperação do estado nutricional, né? A própria, então, recuperação, como eu acabei de falar, promover a qualidade de vida, reduzir os casos de óbito nos idosos, e as doenças associadas, e também proporcionar condições para melhorar a reabilitação do idoso. Pode passar. Bom, entre as terapias nutricionais, então a terapia nutricional oral, ela tem por finalidade complementar ou suplementar as necessidades nutricionais, tá? Então, o idoso, ele ainda se alimenta pela boca, né, da maneira ali, né, como ele está acostumado, e, além disso, é oferecido uma complementação, tá? Essa complementação, ela pode ser feita tanto, né, de forma caseira ou industrializada. É importante se atentar às questões socioeconômicas dos idosos, então, muitas vezes, né, já ir indicando algumas fórmulas, suplementos, isso pode ser inviável devido à condição financeira do idoso, então há algumas alternativas que podem ser feitas por meio de alimento, tá? Então, como, por exemplo, a adição, né, de azeite, né, que é uma gordura de excelente qualidade, a adição de azeite na dieta, de leite em pó, de creme de leite. Então, são algumas estratégias que podem ser utilizados para agregar valor nutricional, valor energético à dieta desse paciente, tá? E para uma fórmula industrializada. De qualquer modo, né, independente da forma, né, se industrializada ou caseira, é sempre importante observar a aceitação do paciente, tá? Porque muitas vezes, né, sempre oferecer, né, o mesmo alimento pode levar a uma monotonia da dieta, eles acabam, né, ficando enjoados daquele alimento, então é importante sempre prestar atenção na aceitação desse complemento, tá? Para complementar, para pacientes que estão, né, em terapia nutricional oral, uma coisa que é muito importante é estimular o consumo, tá? Então, oferecer alimentos coloridos, alimentos variados, alimentos que sejam, né, da preferência, que façam parte do hábito alimentar do idoso, tá? Tudo para que estimule, que ele consiga se alimentar de maneira prazerosa, tá? Como a Lúcia até comentou na primeira parte, a questão do sal, do açúcar, então muitas vezes eles acabam usando dessa estratégia para até conseguir se alimentar, mas sempre a gente tem que ter muita cautela em relação a isso, e é muito importante que no lugar do sal, né, ali o nutricionista ele vai fazer toda essas recomendações, essas adequações, mas a gente tem estratégias, né, como, por exemplo, o uso de temperos, de especiarias, que vão trazer sabor, vão, né, melhorar o cheiro daquela refeição, que podem ali promover um consumo mais prazeroso e mais eficiente no idoso. Então, isso é muito importante pensar, né, nessa alimentação. Para pacientes, então, pensando aqui já para pacientes que têm uma disfagia moderada ou uma disfagia severa, muitas vezes a alimentação oral não é suficiente. Então,
né, como aqui a gente observa nesse fluxograma, né, para disfagia moderada, então é indicado, somado à alimentação oral, essa complementação por meio de suplementos ou, né, adaptações caseiras. Já para uma disfagia severa, aí já tem que oferecer uma outra terapia nutricional, tá? Então, pode passar, Lúcia, por favor? E aí, né, é feito a nutrição, a terapia nutricional enteral, que ela vai ser oferecida com base numa prescrição dietética que deve considerar, então, o grau de disfagia, a capacidade desse idoso de realizar manobras compensatórias, o grau de independência alimentar, o estado nutricional, a aceitação, a preferência. Então, todos esses fatores devem ser considerados, né, para indicação da terapia nutricional enteral, tá? Que vai ser oferecida por meio de sonda nasogástrica. E para isso, também preciso se atentar aos níveis de disfagia, tá? Porque para cada nível vai ser oferecida uma determinada dieta. Então, aqui, quando a gente observa, né, esses graus de disfagia, né, desde uma normal até uma mais grave, aqui como na disfagia 1, então essas dietas elas vão ter consistências diferentes. Então, no primeiro caso aqui, inclui uma alimentação normal, né, com todos os alimentos de diferentes texturas. Já para uma dieta, para uma disfagia de nível 3, é uma dieta branda, né, com alimentos macios, então essas, né, são com texturas mais macias, até no caso aqui de dietas pastosas, que aí são alimentos já bem cozidos, né, que requerem pouca mastigação, ou, né, para casos mais graves aqui, uma dieta pastosa, que aí é totalmente liquidificada, tá? Espessa. Então, aqui são diferentes dietas de acordo com o nível de disfagia. Bom, uma questão muito importante, né, como até a Lúcia colocou, é a questão do cuidado com os líquidos, tá? Porque os líquidos é a consistência que oferece maior risco de aspiração, de engasgo nos idosos, nos pacientes. Então, dependendo, né, da condição, é feito o espessamento desses líquidos, recomendado o espessamento. Isso pode ser feito tanto, né, de forma caseira, como, por exemplo, bater um suco de fruta com menos água para que ele fique mais denso, mais grosso, ou acrescentar, por exemplo, aveia, farelo de aveia, farinhas de arroz, por exemplo, farelo de trigo numa vitamina, que aquilo vai encorpar aquela preparação. Então, essas são algumas estratégias que podem ser utilizadas, né, tudo sempre pensando na condição socioeconômica, na condição, né, de suporte, de ajuda que esses idosos têm para o preparo e para o consumo das refeições, tá? Mas o espessamento dos líquidos, eles podem ser feitos de diversas maneiras, até há uma estratégia de uso da fécula de batata, que a partir desse espessante natural, você consegue produzir diferentes consistências. Então, uma consistência mais como se fosse um mel, um pudim, né, que é mais grossa, e isso pode ser adicionado nos alimentos e nas bebidas para evitar, então, a deglutição, a aspiração desse alimento. E, por fim, também outra possibilidade de terapia nutricional que pode ser indicada é a terapia nutricional enteral, tá? Que aí ela já é indicada para um paciente em que ele não consegue se alimentar, não consegue atingir as necessidades nutricionais, é um paciente desnutrido, né, que apresenta perda de peso, né, também, dependendo da situação, né, paciente passaram por cirurgias que impossibilitam o consumo por via oral, tá? Então, essa também é uma outra estratégia, dependendo ali do estado do paciente.
Bom, a terapia nutricional parenteral, ela tem como principal indicação oferecer um suporte nutricional e metabólico para que os pacientes que eles não têm condições de se alimentar adequadamente por meio do trato gastrointestinal, então tanto por via oral ou por via enteral. E a terapia nutricional parenteral, ela pode ser dividida em duas. Uma delas é a periférica, que é administrada por meio de veias periféricas, tá? Mas a indicação é de que seja feito isso por um curto período, de no máximo 7 a 10 dias. E a terapia nutricional parenteral central, para casos em que ela vai ser, que há necessidade de um tempo maior desse tipo de nutrição, tá? A 10 dias, tá? Bom, por fim, é pensado nos critérios para a reintrodução da alimentação oral, tá? Então, para pacientes que já estejam se alimentando, conseguindo ingerir quantidades de 50 a 75, que atendam 50 a 75% das necessidades nutricionais, então já se inicia o desmame da terapia nutricional enteral, tá? Mas é preciso, né, atenção, pelo menos um acompanhamento ali por 3 dias consecutivos para verificar, né, se já pode, de fato, suspender e já indicar a terapia nutricional oral, tá? Que é a alimentação normal. Bom, e aqui é só um quadro, né, que exemplifica isso que eu acabei de falar, tá? Então, para pacientes que já, né, atendem ali um determinado volume de consumo de alimentos, já é possível fazer esse desmame, tá? E para pacientes que já estejam consumindo pelo menos mais de 75% mineral, ainda é preciso olhar ali por uns 3 dias para, de fato, depois suspender completamente, tá? Bom, então, a tomada de decisão ela é muito importante que seja feito por diversos profissionais, tá? Então, médico, enfermeiro, o fonoaudiólogo, o nutricionista, então essa equipe multiprofissional, né, cada um olhando para um determinado aspecto, né, contribuindo então para a melhora desse quadro, para a recuperação do estado nutricional do idoso, né, para esse tratamento da disfagia. Então, todas essas estratégias em conjunto com esses profissionais, elas são fundamentais para que esse paciente ele consiga se recuperar, consiga ter alta hospitalar, tá? E a partir disso também pensando nesse né, depois que o idoso ele sai do hospital, né? Então de ter todo esse suporte, esse acompanhamento via ambulatorial. Uhum. Você quer complementar, Lúcia? Aqui já finalizando, né, gente, só para olhar um pouco maior, né, que o objetivo ao longo do tempo, né, a gente saiu ali com uma questão muito de segurança e tudo mais, né, pensando na internação, mas todo o nosso processo aí conjunto, né, de reabilitação do idoso, ele vai continuar, porque a alimentação, ela não é só eficiência e segurança, né, não é só aspirar, mas ela tem uma questão de prazer alimentar, e ela é totalmente social. Então, esse é o nosso papel, né? De juntos, em equipe, propiciar todo o que está envolvido aí na alimentação, né? Além da questão do aporte nutricional, a gente vai considerar também o quanto que é importante para a saúde emocional e para a qualidade de vida, né? Acho que esse é o principal foco da gente olhar para a população idosa. E acho que era essa ideia, né, Dani, que a gente pensou em trazer hoje na Liga, mas o assunto de, né, disfagia, nutrição, idoso, ele é bem amplo, então tem várias coisas que a gente poderia abordar, mas foi um recortezinho para tentar contribuir aí um pouquinho mais com vocês.
E a gente fica aqui à disposição para perguntas. Eu vou tirar aqui da apresentação. Só um minutinho aqui, que eu vou me achar aqui tudo de novo, para poder olhar vocês. Espero que tenha contribuído, né, Dani? A gente ficou aí pensando juntas em como trabalhar com esse tema e escolhemos um pedacinho aí. Fiquem à vontade para perguntar. Muito obrigado, professores. Eu já vou, enquanto ninguém manda a pergunta, eu vou aproveitar para já agradecer, porque a aula foi excelente, muito elucidativa, bastante proveitosa. Então, mais uma vez, muito obrigado. A Yasmin tinha mandado um pontinho aqui no chat, eu não sei se ela quer perguntar algo, ou se foi sem querer, que às vezes a gente faz para mandar um ponto só para saber a ordem de inscrição. Gostei desse código. Não conhecia. Ixi, mas eu acho que ela já saiu do Meet. Que interessante. Não sabia desse código, Dana. Sim, começamos a fazer assim só para facilitar, né? Em vez de copiar e colar, que às vezes muito nome ficava para trás.